Vamos nessa manhã usar o nosso tempo para falar sobre uma coisa que a gente tem citado tanto e cita nas mensagens e cita sempre que prega o Evangelho, que é a questão do arrependimento. Infelizmente, muitos crentes não compreendem exatamente o que é arrependimento e nem por que nós nos arrependemos. A Bíblia diz em diversas partes e nos dá razões de arrependimento, o caminho do arrependimento, a forma que Deus quer que nós nos arrependamos. Então nós vamos citar um pouquinho dessas coisas hoje. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 32 e depois Provérbios 28. Salmo, capítulo 32, nós vamos trabalhar com esse texto hoje. E Provérbios, capítulo 28, verso 13. Se você puder colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Eu vou ler apenas os dois primeiros versos do Salmo 32, que dizem assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Agora Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos todos juntos então ler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa manhã, a vida, a saúde, os meios que temos para virmos até aqui. E ó Pai, tendo a tua palavra aberta diante de nós, rogamos que teu Espírito Santo nos instrua, iluminando o nosso entendimento. Abençoa também cada uma das nossas igrejas irmãs que está reunida nesta manhã para o estudo da tua palavra, que em cada classe, cada professor e aluno, teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, trazendo edificação e crescimento espiritual. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O capítulo 32 de Salmos, permaneça nesse texto comigo. Aquele título não inspirado sobre o capítulo diz: A alegria do homem perdoado. Por que nós buscamos sempre entender o que é arrependimento? Porque arrependimento é uma exigência para o perdão. Se nós falamos de arrependimento, nós falamos de perdão e falamos de confissão. Quando você trata na Bíblia dessas coisas, elas são inseparáveis. E o grande problema na parte de muitos crentes é que eles querem separar coisas que não podem ser separadas. Quando falamos de arrependimento, obviamente falamos de perdão. Quando falamos de perdão, obviamente falamos de confissão. E para nós chegarmos nessas três questões que nós, por questão didática, separamos, mas que são muito juntas e podem se dar quase que ao mesmo tempo nessas questões, é preciso primeiro olhar para aquilo que o pecado faz na nossa vida, para entender então por que o arrependimento é tão importante. Porque a Bíblia toca tanto na questão que nós devemos arrepender-se. E observe uma coisa: arrependimento não é ordem apenas para os incrédulos. A Bíblia claramente mostra que todo incrédulo tem uma ordem apenas da parte de Deus, que ele se arrependa e creia no Evangelho. Não há nenhuma outra ordem na Bíblia para os incrédulos. A única vontade de Deus revelada é que ele precisa se arrepender e vir a Cristo. Depois disso, entra todo o resto. Mas para nós crentes vale a mesma coisa. Assim como nós caminhamos com duas pernas, a vida cristã se desenvolve também em duas bases: arrependimento e fé.
nós nos arrependemos e cremos constantemente. Não estou falando daquele momento inicial, quando depositamos nossa fé em Cristo como nosso Salvador. Eu estou dizendo que nós nos arrependemos daquilo que fazemos contra Deus e cremos que Ele já providenciou o suficiente para o nosso perdão. Aqui no Salmo 32, nós temos uma lição muito didática a respeito do próprio Davi, do rei Davi, sobre as consequências do pecado encoberto na vida. E nós temos que começar por aqui. Para falarmos de arrependimento, precisamos começar por esse ponto, que o pecado traz sofrimento para a vida do cristão. E Davi provou disso. Aqui, nesse salmo, em outros salmos, a Bíblia está narrando aquilo que aconteceu com Davi após o seu adultério com Batseba e a sua responsabilidade pela morte de Urias, que era o marido dela. Então o rei Davi, aquele homem que é segundo o coração de Deus, o texto bíblico traz as consequências que o pecado trouxe sobre ele e sobre a sua família, a sua confrontação pelo profeta Natã e a sua disciplina por parte de Deus. E aqui especificamente nesse salmo, Davi expõe a sua experiência de disciplina e de restauração da parte de Deus. Então Davi escreve o Salmo 32 por dois motivos: para nos dar um aviso e para nos dar esperança. São duas coisas. Ele mostra esperança e um aviso bem claro diante daquilo que há nesse salmo. Observe os versos 3 e 4 do Salmo 32. Ele começa a falar das consequências do pecado na vida dele. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Literalmente o que Davi está dizendo aqui, e essa expressão, enquanto eu guardei silêncio, significa enquanto eu mantive o pecado dentro do meu coração, sem confessá-lo e sem me arrepender dele. Então o que acontece quando nós mantemos o pecado no nosso coração sem arrependimento? Ele diz que envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Você já observou que todo o nosso corpo é sustentado pelos ossos, ou seja, músculos e tendões são ligados aos ossos, e são os ossos que nos sustentam de pé. Você pode ter dores de todas as formas, mas aqueles que já provaram confirmam que dor nos ossos é uma das dores piores que um ser humano pode sentir, porque a sua base está enferma, aquilo que há no seu interior está enfermo. Quando ele diz envelhecer os meus ossos, é como se ele tivesse osteoporose e os seus ossos fossem quebrando a cada movimento, pelo meu bramido ou pelo meu gemido o dia todo. Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência. Eu já, quando eu tive cólica de rins, e olha, se você é companheiro dessas dores, misericórdia, não é? É uma dor que eu não quero nem se eu tivesse um inimigo, eu não queria para o meu inimigo. Teve um dia que eu estava internado no hospital, que as dores começaram muito fortes, 2 horas da tarde. Eu não sei se a enfermeira não deu a quantidade suficiente de anestésico ou o que foi. Eu sei que elas atravessaram a tarde, atravessaram a noite, atravessaram a madrugada, e já era 8 horas da manhã e não tinha passado a dor. E ela disse assim para mim: então te prepara, eu vou trazer aqui uma que você vai tontear, de tanto que vai ser suficiente para passar suas dores. Eu passei aquela madrugada toda gemendo. Você não dorme, você não descansa, você apenas geme, não tem força para mais nada. Agora você imagina isso em algumas horas, agora imagine isso durante dias e dias. É o que Davi está descrevendo aqui. E a razão é porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Literalmente a mão de Deus estava pressionando Davi, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Essa expressão sequidão de estio e a expressão do verso anterior, como se andar curvado, é uma fotografia de alguém que anda de luto, alguém que está muito pesaroso pela morte de outro, e ele anda encurvado e triste e gemendo. Então literalmente o que o pecado faz conosco é isso, nos põe de luto.
não tem alegria, não tem prazer em nada, simplesmente há luto por causa daquilo que estamos fazendo. O verso 3, quando ele diz que não há, ou melhor, eu vou o verso 3, mas eu quero um outro capítulo agora, capítulo 38, há uma narrativa ali também, da mesma questão sobre o arrependimento do pecador, e ele vai citar os ossos de novo, quando ele diz no verso 3, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. É o mesmo sentido, a mesma questão de dor que ele vem descrevendo no capítulo 32, ele descreve também no capítulo 38, e no verso 5 do capítulo 38 ele diz assim, capítulo 38, verso 5, as minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura, literalmente estão infectadas e purulentas. É como se todo o corpo dele fosse atingido pela consequência daquilo que ele fez. E no verso 10 ele diz que o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto a luz dos meus olhos ela me deixou, o meu coração dá voltas. Vamos fazer aqui um pensamento prático de quando isso acontece. Você já sentiu o seu coração dar voltas? Agora, você já sentiu a sua cabeça dar voltas? Como é que é a sensação? O que acontece? A gente fica tonto, não consegue tomar um rumo, a cabeça parece estar pesada, mas a razão disso é o coração. Houve algum problema de irrigação, houve algum problema de pressão, e desestabilizou o seu sistema, e você está com a cabeça como pesada, e como que o coração dá voltas, ou seja, a sua mente literalmente está dando voltas. Mas vou lembrar você de uma ocasião quando isso acontece muito claramente. Você já passou por um perigo muito grande que você não esperava? Um roubo, um assalto, até um cachorro que você nem percebe, mas que de repente sai de trás do muro e está atrás de você. O corpo, como uma forma de escape, nesses momentos derrama uma quantidade absurda de adrenalina no seu sangue, e aquilo te dá força para fugir, correr, se manda. Mas assim que você está livre do perigo, como é que você se sente? Todo mole, os joelhos, aquela força, aquela capacidade tremenda de fugir passou. Agora os seus joelhos tremem, sua cabeça pesa, a respiração está ofegante, parece que o coração vai sair pela boca. Pois é, exatamente isso que Davi descreve aqui no verso 10 do Salmo 38. É como se isso acontece, por exemplo, e dá para usar esse exemplo também, pessoas que já sofreram a síndrome de pânico. Elas estão tranquilamente sentadas no sofá de casa, mas de repente elas começam a suar frio, o coração começa a bater mais forte, a pressão se eleva e tudo se altera. É como se um leão fosse entrar por aquela porta e devorá-la, mas não tem leão nenhum, não tem nada, mas ela sua, a adrenalina já foi derramada no sangue e ela está pronta para fugir. Fugir de quê? De nada. A ciência descobriu isso há alguns anos, mas a Bíblia já descreve essa reação há séculos. É a reação do pecado. Davi estava sentindo exatamente isso. É um sofrimento físico muito grande. É um sofrimento que ele está passando por consequência de ter guardado o pecado dentro do seu coração. Mas não é somente um sofrimento físico, mas no Salmo 32, o verso 4, ele diz que a tua mão pesava sobre mim. O sofrimento do pecado não é só físico, o sofrimento do pecado também é emocional. E aqui Davi sentia o peso da mão de Deus o comprimindo. Ele estava em aperto. É o sentimento de culpa que o esmagava. Você sabe o que significa a palavra angústia?
Tem alguém aqui que o nome é Sara? Tem alguma Sara aqui? Pois Sara é exatamente a palavra angústia. E Sara significa o aperto da alma. O pecado não traz só consequências físicas, ele traz também consequências sobre a nossa própria alma, sobre o nosso próprio humor, porque Davi diz que o meu humor se tornou em sequidão de estio. Você já passou por aquele momento onde você sente a boca secar e os lábios estão grudando? Como é que nós chamamos esse estado? De ansiedade. A boca seca, a garganta seca, e aquilo que Davi está descrevendo aqui é exatamente um estado de ansiedade. Então ele passa por um estado de aperto, como se sentia apertado pela mão de Deus, um estado de ansiedade. E agora no Salmo 51 ele escreve mais uma coisa. Observe o verso 3 do Salmo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Literalmente ele está dizendo que a consciência dele está realmente o acusando o tempo todo. Ele sente dor no corpo, ele sente o aperto na alma e ele sente o aperto da consciência. Então a consciência dele o acusando, ele diz: olha, o meu pecado está sempre diante de mim, eu tento esquecer ele e eu não consigo. É como uma imagem que aparece diante dos meus olhos e não tem como tirar ela. Literalmente, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser no fato que o meu pecado está diante de mim. Você quer um exemplo disso tudo que o salmista descreve? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 11. O que acontece com um crente quando ele encobre o pecado no seu coração? 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. 1 Coríntios 11, 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe o que a Bíblia está descrevendo aqui? Está descrevendo os estágios da disciplina de Deus sobre a vida do crente que encobre o pecado no seu coração. Existem 3 estágios conosco, crentes, salvos, quando nós encobrimos o pecado no coração. O primeiro estágio diz que há entre vós muitos fracos. O primeiro estágio da disciplina de Deus sobre o pecado é fraqueza espiritual. Sim, sabe aquela falta de ânimo para vir na igreja? Sabe aquele dia que você vem na igreja e sai reclamando de tudo? Sabe quando a leitura bíblica não tem mais valor nenhum, a oração muito menos? Ouvir uma pregação é um tormento, estudar a Bíblia é quase que uma condenação. Pois é, isso é o primeiro estágio. Quando nós estamos com o pecado encoberto na nossa vida, nós perdemos a alegria da salvação e o prazer nas coisas espirituais. Você não deixou de ser salvo, mas isso não te traz mais alegria. Você não deixou de ser salvo, mas isso está te trazendo mais pesar do que realmente prazer. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, ele diz, e doentes. Ou seja, o segundo estágio que Deus usa para despertar-nos a consciência e nos levar ao arrependimento é tocar a nossa saúde física. Foi isso que Davi estava provando. Ele provou primeiro dessa fraqueza espiritual. Aquilo que o Salmo 32, 38 e 51 descreve é o segundo estágio. Doença física. Ele se tornou doente fisicamente por causa do seu pecado. É isso. Deus agora estava agindo no corpo dele para ver se o despertava. Quando nem o primeiro nem o segundo estágio surtem efeito, e a Bíblia diz, e não poucos que dormem. Sim, Deus tira a vida dos seus filhos que mantêm o pecado encoberto no seu coração. Eu estou dizendo com isso que todo crente que morre por causa de pecado? Não, mas tem muito mais crente que morre por causa de pecado do que nós imaginamos. Essa é a questão. Por disciplina. A fraqueza espiritual não chegou, a doença física não chegou para despertá-lo, então Deus tira a sua vida. E Deus tira a sua vida por 2 motivos. Primeiro, porque Deus zela pelo seu nome, e Ele não vai envergonhar o nome de Cristo assim, sem que hajam consequências. Segundo, porque Deus zela pelos seus filhos, e
matar eles é menos dor do que permitir que o pecado faça mais estrago. Você já ouviu falar, e aqui eu encerro esse ponto, de doenças psicossomáticas? O que são doenças psicossomáticas? São doenças que começam aqui. A mente começa a perturbar-se. Psico começa na nossa psique, na nossa mente. Mas somático vem de soma, que é corpo, e passa para o nosso corpo. A Bíblia está dizendo há 2000 anos que Deus faz isso, mas há mais ou menos 40 anos que as ciências têm estudado com seriedade as doenças psicossomáticas, que começam na mente, mas atingem o corpo. Deus está dizendo há muito tempo que Ele faz isso, e faz isso para nos despertar. Então o arrependimento, ele começa por esse fato, que há questões na nossa vida que não podem ficar como estão, que Deus precisa sim tocar na nossa vida e nos levar a momentos de dores, para que nós possamos perceber que pecado encoberto na vida não é aquilo que Deus aceita. Deus aceita arrependimento de coração e não pecado presente na vida do crente. Então nós podemos usar um exemplo mal sucedido desse processo. Eu vou usar com vocês agora um exemplo mal sucedido de uma pessoa que passou por esse processo, mas e que o resultado não foi bom. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, verso 24. A Bíblia diz assim: então, eis que também... estou em 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 15, verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Aqui você tem um homem que parece arrependido. Aqui você tem um homem que parece certo no seu objetivo, mas note algumas coisas. Saul realmente aqui, ao confessar o seu pecado a Samuel, ele estava certo sobre qual foi o seu pecado. Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras. Isso é pecado. Transgredir a ordem de Deus é pecado. Ele não obedeceu a ordem de Deus de destruir todo o povo amalequita e todos os seus bens. Ele pecou porque ele não reconheceu a autoridade de Samuel como ministro de Deus e obedeceu a palavra de Samuel. Ele não obedeceu aquilo que Samuel havia dito e não reconheceu a sua autoridade. Então ele estava certo sobre qual foi o seu pecado, mas ele estava errado sobre qual foi o responsável pelo seu pecado. Ele diz: porque temi o povo. Na hora do aperto, ele coloca a culpa sobre o povo. Eu pequei, mas pequei porque eles me levaram a fazer isso. Eu pequei, mas pequei porque eles me pressionaram a fazer isso. No verso 15 ele diz: porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor seu Deus. Para Saul o problema era o povo e não o coração pecaminoso dele. Olha, um dos grandes inimigos para a gente chegar ao arrependimento é esse: o problema sempre é dos outros. O responsável nunca fui eu. Esse é um problema muito sério. Assim como Saul, Adão e Eva fizeram o mesmo no jardim do Éden. Adão joga a culpa sobre Eva, Eva joga a culpa sobre a serpente, e a pobre da serpente não tinha mais ninguém para culpar. Assim somos nós, encobrindo o nosso pecado e responsabilizando outros. No verso 28, a consequência disso que ele fez: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Saul perdeu realmente o seu reino por causa do seu pecado. E no capítulo 16, verso 14, capítulo 16, verso 14 diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentavam o espírito mau da parte do Senhor. Saul atendeu ao pedido do seu coração e ao pecado do seu coração. Ele supostamente confessa: pequei, mas ele nunca se arrependeu. Esse é o problema. Você até mesmo pode dizer que reconhece o seu pecado,
Você até mesmo pode dizer que reconhece que você está errado, mas são só palavras dos lábios, nada mais do que isso. Lá no seu coração você nunca concordou que você errou. Lá no seu coração continua a mesma coisa. Você continua amando o pecado do mesmo jeito. Seus lábios falam uma coisa, seu coração ama outra. Esse é o problema de Saul. Confissão e arrependimento não é isso. Porque confissão e arrependimento trazem algo, e eu quero encorajá-los através disso, algo que nenhuma outra coisa pode trazer. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 32 de novo. O que a confissão e arrependimento verdadeiro trazem? Salmo 32, versos 5 a 7. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aqui ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então o que é confissão de pecado? Em primeiro lugar, confissão é o reconhecimento e admissão de que se cometeu o pecado. Confissão é a assinatura da sua sentença de culpa. Eu sou o pecado, eu sou o culpado e ninguém mais. Você não coloca desculpas, você não aponta para outros, você aponta o dedo unicamente para você mesmo. Porque, como eu disse, confissão é o contrário do que fizeram Adão e Eva no Éden. Não é apontar para o outro, é apontar para mim mesmo. E na confissão o pecador vê a si próprio como Deus o vê. Nós estamos dizendo para Deus na confissão: Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. O Senhor está certo ao dizer quem eu sou, e eu estou errado ao tentar imaginar que eu sou diferente. Então na confissão nós concordamos com Deus sobre o nosso pecado, e nós realmente declaramos-nos culpados diante das acusações feitas por Deus e pela nossa consciência. Literalmente, confissão é a proclamação que Deus está certo e que eu estou errado. No Salmo 51, verso 4 diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Literalmente Davi diz: olha, o único problema que eu tenho é que eu pequei contra o Senhor, e a partir daí surgem todos os meus outros problemas. Agora, quais são as consequências benéficas de você concordar com Deus que Ele está certo e que você está errado? Primeiramente, o Salmo 32, versos 1 e 2 diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que é bem-aventurado, irmãos? Feliz. Quem é o homem feliz? Aquele que confessa os seus pecados. Sem confissão de pecado, você pode ter o melhor emprego do mundo, a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo. Você pode ter tudo que essa vida lhe dá, mas uma simples questão guardada no seu coração torna amargo tudo isso. Você pode ter todo o prazer dessa vida, mas você nunca será feliz. Jamais. Quantos homens já conquistaram tudo que puderam conquistar nessa vida e tiraram a própria vida, se suicidaram, porque não encontraram isso, aquilo que enche o coração deles. Só tem um tipo de gente bem-aventurada: é aquele que confessa e abandona os seus pecados. Não existe homem feliz a não ser aquele que confessa as suas transgressões. No verso 7 do Salmo 32 está escrito: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cânticos e livramentos. Quem é aquele que vive alegre cantando? E o pastor Everton falou sobre a gratidão nessa manhã. Quem é aquele que vive alegre cantando, livre, senão o homem que não tem pecado encoberto no seu coração? Aquele que mantém o pecado encoberto é como um pássaro fechado na gaiola. Ele canta, ele pula,
mas é só para disfarçar. A alegria real se vem apenas pelo alívio do perdão, e esse é o resultado quando realmente nós fazemos isso. Agora deixa eu encorajar você um pouquinho mais. Tem benefícios de viver uma vida de confissão e arrependimento? Olha, você vai se surpreender por aquilo que a Bíblia diz. E nós vamos ler alguns textos no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Notem o mandamento: não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Qual é a consequência quando nós andamos nos caminhos do Senhor, em uma vida de arrependimento e confiança nele? Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ele está dizendo duas coisas: você vai viver mais, e segundo, vivendo mais, você vai viver anos de vida e de paz. Tem gente que vive muitos anos, mas são anos de tormento. A Bíblia está dizendo que se você obedece àquilo que Deus está dizendo, você vive mais e você vive uma vida de vida e paz. Vida e paz, dinheiro não compra. Entenda isso. Dinheiro compra viagem para os Estados Unidos, para a Europa, para a Disney, para não sei aonde, até para o Mutirama. Mas dinheiro não compra vida e paz. Pô, é legal ir no Mutirama, não riam. Não é? É bacana, o Mutirama é a nossa Disney. Mas olha, compra até o passaporte lá do Mutirama, que eu não sei quanto custa, mas não compra vida e paz. Você pode ter aquele big, vamos usar uma coisa mais perto de nós então, né? Pode ter aquela big chácara lá na beira do rio Araguaia, lindo de morrer. O lugar transmite paz, mas o seu coração não tem paz. O lugar transmite vida, mas o que você sabe é só morte. Obediência a Deus aumenta os dias e traz anos de vida e paz. Agora capítulo 3 ainda, versos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, isso será saúde para teu âmago e medula para os teus ossos. Literalmente, não se ache o certo, considera que Deus está certo e aparta-te do mal através da confissão e do arrependimento. Isso será saúde para o teu âmago. Literalmente, é a saúde dos teus ossos, a tua medula, que hoje nós sabemos de onde vem, não é? Tudo aquilo que precisamos no nosso corpo, onde estão guardados as nossas questões genéticas e tudo mais. Se não há saúde na medula, não há saúde em mais nada. E a Bíblia já diz isso há 1500 anos, ou melhor, há 2500 anos, quando isso foi escrito. É saúde para a tua vida. Os versos 13 e 16 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, vida longa de dias está na sua mão direita. Novamente aqui, promessa de vida longa àqueles que vivem uma vida sem pecado encoberto. No capítulo 4, verso 10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. Nos versos 20 e 22, filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que a acham, e saúde para todo o corpo. Qual é a doença do século que é falada em nosso tempo? Estresse. Estresse é o mal que nos atinge e prejudica a saúde e a vida das pessoas. O que a Bíblia está ensinando aqui é que a paz mental e na alma leva a vida longa e a saúde física. E nós temos aí o remédio para termos paz: confissão e arrependimento. Deus está dizendo, se nós vivermos uma vida de confissão e arrependimento, a nossa mente vive tranquila, absolutamente tranquila. As pessoas tomam milhares e milhares de reais em remédios psicotrópicos, remédio para ansiedade, para depressão. Você sabia que se nós simplesmente praticássemos aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia está garantindo isso, nós não precisaríamos tomar esses remédios todos? Sabia que apenas uma pequena parte de tudo que conhecemos como depressão tem realmente causa orgânica? Ou seja, as pessoas precisam tomar remédio.
A causa está no fato que o cérebro não está produzindo, ou o corpo não está produzindo enzimas que o cérebro precisa. Mas até os médicos dizem que isso é menos de 10% das pessoas que sofrem de depressão. O problema não é esse. O problema é a intranquilidade da alma, um coração agitado. O estresse é responsável, sim, mas o pecado encoberto é muito mais responsável ainda. Vida de confissão e pecado leva a uma vida de saúde mental. Deixa eu dizer um dado para vocês. Não sei se você já visitou um manicômio, ou um lugar onde os doentes mentais estão internados. É consenso que entre 70% e 90% daquelas pessoas não tem nada. Nada. Elas não têm nenhum problema orgânico, não têm nenhum problema físico. A coisa está apenas no nível da alma. Nós sabemos qual é o problema: pecado encoberto. É por isso que elas estão lá. Elas não reconhecem o problema da sua alma e por isso estão enfermas. Eu li um livro onde um pastor levou a Bíblia para dentro de um lugar desses e começou a tratar biblicamente aquelas pessoas. Em menos de 2 anos, 90% delas receberam alta. Ele conta a história de um jovem que estava lá e ele agia como um lunático, não reconhecendo a voz das pessoas, não reconhecendo a realidade. E ele então agiu biblicamente com aquela pessoa e o confrontou diante do seu pecado. No primeiro dia de aconselhamento, o jovem não falou nada. E ele apenas, o pastor apenas dizia: eu sei que você me entende e uma hora você vai ter que me responder. No segundo dia, o jovem parou de fazer aquelas loucuras e prestou atenção no que o pastor estava dizendo. E no terceiro dia ele contou a realidade. Sabe por que ele estava lá? Porque os pais haviam pago para ele ir para a faculdade, mas ele havia se envolvido com tantas questões fora da faculdade que ele foi reprovado, perdeu todo o investimento dos pais. E para não contar isso em casa, ele se fez de louco, como alguém que está fora da realidade. E aquilo foi chegando a um estado que ele próprio estava acreditando que aquilo era verdade. Quando ele foi encorajado a contar para os pais a verdade, tudo aquilo desapareceu. E é assim. O real problema das pessoas está na alma e no pecado encoberto que há no coração delas. Eu quero usar um exemplo com vocês do Novo Testamento, Lucas capítulo 15, verso 18. Lucas capítulo 15 é a história do filho pródigo. E é muito interessante o momento que o filho pródigo ele vai conversar com seu pai, e ele vai falar para o seu pai aquilo que o arrependimento havia trazido ao coração dele. No verso 18 diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Agora, quando ele faz isso, e olha, ele estava nessa loucura do pecado, nessa loucura de estar numa terra longínqua, gastando tudo aquilo que recebeu e vivendo apenas para o seu próprio prazer. Mas quando ele chega ao arrependimento, ele reconhece algumas coisas. Ele diz assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Primeira coisa que ele reconhece: o pai dele é bom, o pai dele não é mau. Ele cometeu um erro a sair de perto do pai dele. Ele reconhece sua própria miséria: e eu aqui pereço de fome. Sabe quando ele decidiu voltar para casa? Não foi quando acabou o dinheiro, não foi quando ele foi trabalhar com porcos, não foi quando ele comia as bolotas que eles davam para os porcos comerem. Foi quando estava perecendo. Perecer é morrer. Ele só decidiu voltar para casa quando sentiu que ia morrer, que não tinha mais saída. Essa era a miséria dele. Então ele reconhece que há um caminho a seguir. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu sei aonde eu tenho que ir. Ele reconhece a sua responsabilidade diante do pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece que merece o castigo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele reconhece o que é preciso. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Aqui está o grande segredo.
No começo da história ele diz: Pai, dá-me. Esse é o problema. As pessoas só querem receber de Deus. Pai, dá-me, eu quero aquilo que é meu. Mas a grande sabedoria não é em receber. No segundo estágio ele diz: Pai, faz-me. Deus não quer te dar tantas coisas quanto Deus quer fazer de você alguém certo. Esse é o propósito de Deus. Pai, faz-me. E o pecado encoberto impede isso. Que Deus faça na nossa vida aquilo que Ele precisa fazer. Se notarmos a atitude do pai, no verso 20 está escrito: quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Há uma história, há uma questão incrível aqui. Em algum momento, aquele menino deixou de ser filho do seu pai? Deixou, irmãos? Então deixa eu dizer uma coisa a você. Você pode sair dessa igreja aqui e fazer o que você quiser da sua vida. Você pode se afundar no pecado como você desejar. Seja o pecado que for: imoralidade, ganância, vaidade, violência, ira. Você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Mas deixa eu dizer uma coisa: se um dia você tomou uma decisão por Cristo aqui, isso jamais vai mudar o fato que você é um filho de Deus e que Deus é seu Pai. E um dia, você vai voltar. Um dia Ele vai te trazer de volta, se você realmente é filho dele. Mesmo servindo aos porcos, aquele menino não deixou de ser filho do seu pai. E o seu pai jamais deixou de amá-lo. Então tem uma questão muito importante aqui. Nós não nos aproximamos de Deus é porque nós não queremos, porque Deus está sempre de braços abertos, prontos para nos receber. A culpa jamais foi de Deus, muito pelo contrário, e esse pai representa Deus Pai. Ele restituiu-lhe o seu lugar, porque o verso 22 diz: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde um anel no dedo e alparcas nos pés. O pai guardou tudo isso para ele. Então nós podemos entender o seguinte: que enquanto nós mantemos o pecado encoberto em nosso coração, tudo aquilo que Deus tem reservado a nós está guardado, mas não está ao nosso alcance. A alegria, a satisfação, as bênçãos de Deus estão guardadas para nós, mas não estão ao nosso alcance, porque nós estamos amando outra coisa, o pecado, ao invés das coisas de Deus. O verso 24 diz: da alegria do pai, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É isso que Deus faz quando nós nos arrependemos e confessamos. De braços abertos nos recebe, pronto a nos restaurar. Agora, vamos terminar como começamos. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca o quê? Aqui a prosperidade não é simplesmente financeira, é espiritual. Pecado encoberto, falta de arrependimento e confissão fazem o que na nossa vida? Fazem nós andarmos para trás. Você nunca está estacionado na vida espiritual. Ou você está andando para trás ou para frente, mas parado você nunca está. Não existe esse tipo de situação espiritual. Olha, agora no momento eu estou estacionado. Não, ninguém está estacionado. Ou está andando para frente ou andando para trás. O pecado encoberto, a falta de confissão e arrependimento levam a isso. Você não anda para lado nenhum, no sentido que você não vai para frente, mas é que você não está percebendo que você está andando para trás. Você está perdendo todo aquele caminho que você já trilhou e você vai ter que trilhar de novo. Tudo aquilo que você já passou, já se esforçou, já sofreu, vai ter que ser andado de novo, porque não tem arrependimento e confissão de pecados. Nunca quer dizer jamais. Não tem outra solução a não ser se arrepender e confessar. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. É confessa e deixa, confissão e arrependimento. Mas alcançará misericórdia é algo maravilhoso.
A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Eu não sei como uma pessoa incrédula consegue viver nesse mundo. Viver debaixo da ira de Deus e não debaixo da sua misericórdia e graça é algo terrível. Agora, você já imaginou crentes vivendo assim? Vivendo debaixo da disciplina de Deus e não do seu amor, que a disciplina também é uma parte de amor, mas eu digo, vivendo debaixo da disciplina e não do amor das suas bênçãos. Confissão e arrependimento é algo para ser praticado constantemente. Não ouvide disso, não despreze isso. Confissão e arrependimento é para ser praticado todos os dias. A Bíblia promete: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada. Então a sua felicidade está ao alcance da sua mão. Você é o responsável. Se você viver uma vida de constante arrependimento e confissão de pecados a Deus, a felicidade é uma consequência disso. Assim como viver uma vida de amargura é a consequência de encobrir tudo isso no coração. Então a responsabilidade é sua. Só você pode fazer isso, eu não posso fazer por você. Então o conselho é: faça aquilo que a Bíblia está mandando fazer. Viva da forma que a Bíblia está mandando fazer. A vida abundante que Jesus nos prometeu está ao nosso alcance. Basta que nós cumpramos aquilo que Ele nos mandou fazer. Eu posso terminar com aquilo que 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda justiça. Essa é a ordem de Deus. Fazemos bem em agir assim. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos